Boa tarde, gente. Nós iremos fazer uma aula diferenciada, né, por conta da questão da pandemia que está existindo, né? A gente espera que passe logo isso, para a gente poder voltar às nossas aulas, né, normais. É uma aula diferenciada essa, mas é uma aula que eu acredito que vai ter bastante proveito, né? Assim, vocês não estão aqui, né? Não está aqui a sala, não tá, eu estou em casa aqui transmitindo a aula, é um pouco diferente, né? Mas eu acredito que vai dar para vocês assimilar o conteúdo, certo? Não é porque a gente está longe, distante, que a gente não vai fazer o serviço como tem que ser, né? Certo? E até mesmo porque, para não prejudicar vocês, né? Porque a gente acha que 2 meses já é, principalmente para a escola particular, né? Que tem muito conteúdo, aí já é uma perca, eu diria assim, né? Uma perca para vocês, certo? Então a gente resolveu fazer esses vídeos para vocês, né? Com a iniciativa da professora Liane. Foi muito positivo, né? Essa iniciativa exatamente para a gente poder não perder, né, o conteúdo, porque lá no próximo ano a gente vai sentir falta desses conteúdos aí que vão ser abordados aqui para vocês, né? Para a gente não perder o que a gente já perdeu durante essas semanas sem aula, certo? Então aqui a gente vai expor o assunto, né, de vocês, que é o primeiro, fala sobre a dinâmica de poder no espaço global, né? O primeiro assunto, que é do capítulo 2, né? Nós trabalhamos até o capítulo 1, né? Era para ser feita a prova, não deu certo para a gente realizar a prova, então a gente está aqui já no capítulo 2, né? Da dinâmica de poder no espaço global, e aí a gente vai levando até as aulas aí até onde der, né? Então vamos ver aqui até quanto tempo vai a aula, certo? Lembrando que a gente vai trabalhar como a gente trabalhava na escola, sempre lendo alguma coisa, né, os tópicos do texto e repassando para vocês, né? Não ter essa interação, como eu falei, como tem na sala de aula, né? Essa interação boa de vocês estarem perguntando para o professor respondendo. Mas, de certa forma, a gente vai fazer aqui o que der para fazer e que para vocês seja positivo, né? O assunto a gente programou aqui da melhor maneira possível para que vocês possam assimilar o conteúdo, certo? Lembrando que no final do vídeo nós iremos passar algumas atividades para vocês, né, para fazer em casa, e também os pais ficar acompanhando, né, os pais de vocês ficarem acompanhando vocês aí nas atividades, né? É muito positivo, né? Então, pelo menos para isso a pandemia está servindo, né? Para aproximar mais as famílias, as pessoas, né? Principalmente os familiares. E aí é importante que vocês, pais, sigam orientando os filhos de vocês com relação às atividades, certo? Ó, o primeiro tema vai falar sobre a dinâmica do poder no espaço global, né? Que aborda a questão do Muro de Berlim, né? Nós iremos começar, pegue aí o livro de vocês, nós iremos começar na página 469, né? Repetindo, página 469, que fala sobre a dinâmica de poder no espaço global. Então a gente vai ver a questão do Muro de Berlim, a questão da derrubada do Muro de Berlim, né? Da construção e, consequentemente, a derrubada do Muro de Berlim, lá em Berlim, na Alemanha, né? Na cidade de Berlim, na Alemanha, certo? Que foi o contexto da Guerra Fria, né? Na realidade, a Guerra Fria foi uma disputa de poder ideológico, né? De fato, não ocorreu a guerra, né? O nome Guerra Fria é exatamente por isso, porque foi uma guerra de ameaças. Tanto os Estados Unidos ameaçavam a União Soviética, quanto a União Soviética ameaçava os Estados Unidos. Intrigante é uma coisa, que no final da Segunda Guerra Mundial, né, e ainda na Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos eram aliados, eram juntos, né? E quando acabou, por conta dessa influência da Europa Ocidental, capitalista, né, dos Estados Unidos, que atuava ali na Europa Ocidental, e a União Soviética atuava no leste europeu, né? Então, mesmo sendo aliados, unidos, né, dentro da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos
e União Soviética tinham vertentes diferentes, tinham um pensamento diferente, né? Enquanto o sistema capitalista abordava a questão das empresas estatais, da livre concorrência, né? Do livre mercado, do lucro, né? A União Soviética ela pregava a questão do Estado. O Estado era o centralizador da economia, o agenciador da economia, né? E também o Estado regulava, vamos dizer assim, a vida em sociedade, né? Então você vê duas vertentes diferentes, por isso que surgiu, né, essa disputa, essa briga entre capitalismo e socialismo. Foi exatamente por conta de pensamentos diferentes, pensamentos políticos, né, ideológicos, pensamento até mesmo cultural, dentro desse contexto, certo? Então, o texto também da dinâmica do poder no espaço global, né, vocês vão ler essa página 469 e vão ver que no final do texto ele fala sobre, vou dar uma lida aqui para vocês, só para vocês recapitularem, né? Como a gente fazia na escola, a gente dava uma pausa e explicava o assunto. Aí diz assim: infelizmente a tendência global nas últimas décadas parece contrair o espírito que marcou a queda do Muro de Berlim, já que outros muros vêm sendo erguidos em diversas cidades e fronteiras do mundo, além de retratar as relações de poder vigentes na atualidade. Esses novos muros representam questionamentos ao mundo globalizado, né? Então já entra, a gente lembra lá de 1991, onde acabou, né, o sistema socialista e a derrubada do Muro de Berlim. A gente volta aqui para esse questionamento que fala sobre a questão desses novos muros que são erguidos com relação ao mundo, né, hoje, com relação ao mundo desenvolvido, ao mundo subdesenvolvido, e aborda a questão da tecnologia, né? Então esse muro ele aborda a questão do preconceito com relação à raça, né? Vários tipos de preconceito que existe hoje no mundo, e aborda também a questão desse mundo globalizado, né? A questão da tecnologia que é vigente hoje, ou seja, aquele país que não acompanhar esse progresso tecnológico, ele vai ficando para trás, economicamente, culturalmente, né? Então, por exemplo, nesse período de pandemia que nós estamos, a tecnologia aqui está sendo benéfica para nós, né? Está sendo muito benéfica por quê? Porque estamos dando aula para vocês, repassando conteúdo. Então, todo esse progresso tecnológico, ele é positivo, né? Dentro desse contexto da dinâmica do poder, certo? Então, é um muro a ser derrubado também. Quer dizer, todas as nações também têm que copiar, né? Querendo ou não, tem que copiar esse modelo capitalista vigente de tecnologia, de evolução, né? Então, às vezes, o celular, por exemplo, o celular é algo benéfico, né? Tem momentos que ele é maléfico, né? Quando a pessoa usa para outros fins, né? Quando não usa somente para jogar, né? Para as redes sociais, esquecendo que é uma ferramenta importante, né? Para pesquisa, né? O celular. E para isso aqui, para nossa aula, para você ver da importância da tecnologia. Então, esses muros eles têm que ser derrubados, né? As nações que não adquiriram esse progresso tecnológico, né, de uma forma ou de outra eles vão ter que adquirir, porque senão não vão progredir economicamente, né? E assim, consequentemente, socialmente, né, culturalmente, enfim. Então essa primeira parte ele aborda essa questão do muro, né, dos muros que tem que ser derrubados entre os países, né? E até mesmo para a questão da facilidade, intercâmbio de venda de produtos e mercadorias no mundo. Porque a globalização ela aborda essa questão também, de venda de produtos, né, cada vez mais dinâmico. Por exemplo, hoje nós temos a internet, a gente pode comprar produtos, né, nós estamos dentro das nossas casas, a gente pode comprar produtos vindo lá até mesmo de fora, de outros países, né, de outras nações. Então, dentro desse contexto da dinâmica do poder e do espaço global, a gente aborda a questão, lembrar a queda do Muro de Berlim, mas também que ainda existe outros muros, né, do preconceito, o muro também das poucas tecnologias que são vigentes dentro dos países mais carentes, né? Então essa só é a primeira parte do nosso tema. Na página 470 a gente vai abordar o trajeto para o mundo globalizado, né? Então o que seria esse contexto de globalização, né? O que seria a globalização, né? O nome já diz, globo em ação, né? Então, dentro do contexto de globalização, a gente volta lá, né? A gente
volta para o século XX, né, que foi a partir do século XX onde ocorreu a questão da incrementação dos meios de comunicação, das redes de transporte, né, das informações e das pessoas, né? Esse intercâmbio ele é muito positivo dentro do processo de globalização, principalmente a questão das redes, né? Redes de mercadorias, rede de informação, né? Então tudo isso diz respeito à questão da globalização, do globo em ação, esse processo de venda de produtos, mercadorias, intercâmbios, né? Portos, certo? Aborda também a questão de superávit, déficit, né? Quando o país, por exemplo, quando o país vende mais do que compra, né? Ele vende mais do que compra, ele tá tendo um superávit, ou seja, a balança comercial dele está aumentando, está evoluindo economicamente, né? Questão de capital, certo? E quando ele tem um déficit é quando ele compra mais produtos importados do que vende, né? Aí ele tem um déficit na balança comercial, ou seja, ele tem uma queda na balança comercial, certo? Então, só para recapitular aí sobre esse trajeto de globalização, a gente tem que lembrar dessa questão econômica. Dentro da geografia econômica, a gente traz um pouco para vocês aqui, né? Eu sei que vocês ainda são muito novos, que estão no nono ano, né? Não é uma aula a nível superior, mas é relevante a gente colocar aqui para vocês, porque lá na frente a gente vai trabalhar esses temas, né, da balança comercial, da economia brasileira. Tudo isso a gente tem que ter informações, porque vai servir para o futuro, né, de vocês, certo? Então sempre a gente está colocando algo a mais aqui para vocês. Mas eu queria ler só um tópicozinho aqui da página 470, onde fala trajetos para o mundo globalizado. Ele fala lá no terceiro parágrafo, né? Eu vou até falar o parágrafo aqui para quando eu terminar o texto e enviar, vocês saberem já o parágrafo e a página, né? A página 470. Então o parágrafo diz assim: o mundo contemporâneo é fruto de uma história, as relações estabelecidas entre os países, as desigualdades econômicas e sociais, as diferenças culturais, os conflitos políticos são resultados das construções passada. Para entender a atualidade, vamos refletir sobre essa história. Na próxima página, vamos voltar ao mundo colonial, passar pelos grandes conflitos mundiais, né? Então, no final do texto aqui, ele aborda a questão colonial, quer dizer, todo esse progresso, toda essa evolução até onde nós estamos, ele data do período colonial, dos períodos coloniais, não só aqui no Brasil, como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, onde foi colônia de povoamento e de exploração. Porque assim, dentro da geografia, no início, as pessoas dizem os Estados Unidos foi colônia de povoamento, por isso que é uma nação rica, né? Não foi só por esse motivo que os Estados Unidos hoje é uma potência mundial. A gente vai ver lá na frente que por outros motivos os Estados Unidos hoje ainda lidera na economia, né? A gente vê aí que a China é uma das potências também, né, que só ergueu muito, o PIB aumenta a cada ano que passa, né, e a tendência é até a China ultrapassar o PIB dos Estados Unidos. Mas ainda não, ainda os Estados Unidos lideram na economia, certo? Então, dentro desse contexto do processo de colonização, os Estados Unidos, como colônia de povoamento, ele foi também colônia de exploração, porque no norte, né, toda a hierarquia, vamos dizer assim, a classe mais rica se estabeleceu no norte dos Estados Unidos, norte e nordeste principalmente, que é a região mais rica dos Estados Unidos, a região nordeste dos Estados Unidos. Então se estabeleceu norte e nordeste dos Estados Unidos com o processo de industrialização, mas no sul dos Estados Unidos existiam escravos lá trabalhando para os ricos lá do norte, né? Então o processo de colonização dos Estados Unidos não foi só de povoamento. O processo de colonização dos Estados Unidos foi de povoamento e exploração também, certo? Então, só recapitulando. E no Brasil, somente colônia de exploração, ou seja, os portugueses vieram para cá, sacaram todas as riquezas, né? Trouxeram bugigangas, trocaram com os índios por metais preciosos, especiarias para o Brasil, né? E assim, consequentemente, dominaram o território através das guerras, né? Entre colonizadores indígenas, né? Foram mortos uma grande quantidade de índios,
Depois trouxeram os escravos para desenvolver a questão do processo de colonização. Mas só voltando aqui, recapitulando sobre da importância do processo colonial para o tema que nós estamos trabalhando, né? Esse processo de globalização e a fase atual que nós estamos vivendo, certo? É de influência do processo colonial, porque como a gente falou, dentro do processo colonial, a Europa como centro, né? O centro da economia, buscava terras em outros locais do mundo, né? Para explorar as riquezas e vender para a própria Europa, para desenvolver ainda mais o continente europeu. Por isso que tem muitas nações antigas ricas na Europa, né? Até mesmo a arquitetura, ela é diferenciada do Brasil e até mesmo dos Estados Unidos. É uma arquitetura mais antiga, mais gótica, né? Até se você vê os casarões das casas da Europa, ela é um pouco diferenciada aqui do Brasil e também de alguns países já recentes, já em 1500, né? Que foram colonizados, certo? Então, da influência do período colonial, ele aborda a questão da hegemonia, que é o próximo tópico. A influência do período colonial na disputa de poder, né? Aí na página 470, que aborda a questão ainda do século XX, a hegemonia de poder, ou seja, daquelas nações ricas que dominavam, né, os países mais pobres, né, e também aqueles países que não tinham conhecimento. Por exemplo, o índio não tinha conhecimento. O índio, quando viu um espelho, ele ficou, né, ele se olhou assim e viu, ficou abestado com aquela realidade. Trocava, né, os portugueses trocavam espelhos por pau-brasil, por produtos de alto valor na Europa na época, né, com os índios. Então, de certa forma, a Europa já tinha sua hegemonia, né? Tinha o seu poder. As pessoas mais sábias estavam lá na Europa, né? Consequentemente, dominava todo o mundo, né? Dentro do processo de conquista e de globalização. Isso se deu devido ao processo das grandes navegações, né? Da influência das grandes navegações, da importância das grandes navegações pelo mundo com relação à questão dos domínios, né, das áreas. Então, nesse contexto também, a gente aborda a questão do ritmo da industrialização. A partir do século XX, né, quando surgem as primeiras vilas nas cidades, inicia o processo do feudalismo, né, toda aquela parte que inicia do produto manufaturado, os produtos eram feitos a partir da mão, e adentra a questão do processo de evolução da industrialização, das primeiras indústrias, né, das primeiras máquinas que foram feitas até o processo que nós estamos hoje, né? Toda a área você vê que há máquinas tecnológicas, né? Até mesmo o automóvel que a gente compra hoje, ele vem cheio de tecnologia, né? Esses automóveis mais modernos, ele vem cheio de tecnologia, né? Certo? As máquinas também na área agrícola, por exemplo, né? O próprio banco, quando você vai no banco, lá tem máquinas, né, que antigamente só tinha pessoas humanas para lhe atender, né, bancários. Hoje já tem máquinas que você coloca o cartão e tira seu dinheiro, né? E mais, com o celular você não precisa, só precisa ir para o banco para retirar o dinheiro, que você pode pagar a conta pelo celular e fazer tudo, né? Tudo através dessa evolução que nós estamos vivendo, desse processo tecnológico que iniciou a partir do século XX, né? Então esse ritmo de industrialização ele se acentuou, né? Se acentuou nos países mais desenvolvidos, depois ele foi transcorrendo, né? Depois ele foi sendo repassado para os países mais pobres, como no caso na época do Brasil, né? Quando ele substitui a questão das importações e começa a trabalhar com máquinas. Porque o Brasil de antigamente era o Brasil de consumo de produtos externos. Boa parte do que a gente tinha vinha de fora, tudo a gente comprava. Então, a gente, vamos dizer assim, não tinha muito valor, né? A gente pagava muito caro para aquilo, né? Hoje o Brasil ele já produz muitos produtos, né? Além de ser pioneiro dos países que mais vendem nessa área agrícola, porque investe muito em maquinários, em tecnologia na agricultura, né? Então o Brasil é uma potência, principalmente uma potência agrícola, sabe disso. E tudo se deu através desse investimento, né? E também por ser uma área propícia para isso, para a agricultura. Tem solo, tem clima, né? Só necessita mais de investimentos para melhorar, né? Então, por exemplo, numa crise dessa que a gente está enfrentando, o Brasil ele se sai na frente porque ele produz
praticamente todos os produtos que nós necessitamos, principalmente produtos agrícolas, que é o básico, a alimentação é o essencial para a vida, né? Para a gente viver, o Brasil produz, né? O milho, a soja, o feijão, arroz, carne principalmente, né? Todos os tipos de produtos, certo? Que nós necessitamos, o Brasil produz. Então, com uma crise dessa, o Brasil sente, mas não tanto como aqueles países que necessitam de produtos agrícolas, principalmente, né? E o Brasil aí também está vendendo muito, né? Mesmo com essa crise, ele continua exportando seus produtos agrícolas, né? Para o mundo, certo? Então, vamos lá, porque senão não dá tempo, a gente fala muito, já está mais de 20 minutos aí e a gente ainda tem mais algo para falar aqui para vocês, certo? Os questionamentos vocês vão fazer no final do vídeo, né? No final do vídeo, vocês podem fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Se tiver, a gente vai tirar. E outra, vocês vão fazer as atividades, né? Hoje eu não vou passar muita atividade, porque se a gente for passar muita atividade também, acarreta, né, para vocês. Então, o essencial é esse vídeo aqui, que vocês assistem esse vídeo com essas informações, né? Já para vocês irem estudando para a prova, certo? O que fala mais aqui sobre a questão da mão de obra abundante também e matéria-prima, né? Outro papel primordial dentro do processo de colonização, né? E até mesmo no período que nós estamos vivendo, é porque tem muita gente desempregada. O mercado de trabalho aí tem muita gente, e aí os empresários, né? Quem é detentor de capital e de empresas, ele quer pagar no máximo um salário mínimo, né? Para aquele trabalhador, né? Porque a legislação permite, né? Exige que o empregado tem que pagar pelo menos o salário mínimo. E dentro desse processo de globalização, né, a mão de obra é abundante, né? Por exemplo, por que a China vem crescendo muito? Porque tem uma grande quantidade de pessoas lá, né? Nós temos lá em torno de 1,4 bilhões de habitantes. Então as empresas tendem a se instalar lá porque tem muita gente para consumir o produto, mas também para trabalhar com a mão de obra barata. Então a mão de obra chinesa lá é barata, né? Por conta da questão que oferece muita mão de obra, né? Então, o porquê da importância do estudo? Para você se qualificar para não entrar dentro dessa categoria de baixos salários, né? Por isso que a gente tem que estudar também, né? Para que a gente possa também ter um salário melhor, né? Para a gente acompanhar esse processo de globalização, porque o mercado ele é muito concorrente, né? É muito concorrido o mercado de trabalho. Então, a cada ano que passa, as pessoas vão estudando, vão se qualificando para entrar dentro desse processo global, né? Dessa fase do processo de globalização, mas que tem que entrar com qualificação. Então, o porquê da importância da gente estudar, né? Mesmo que a gente tenha nascido numa família de pessoa abastada, de pessoas ricas, a gente tem que estudar até mesmo para poder administrar o dinheiro que você vai adquirir, né? Aí às vezes o aluno diz, professor, meu pai tem uma condição de vida boa, tem terra, tem tudo que vai deixar para nós, tudo bem, mas que você tem que estudar para administrar o que vai ser repassado para vocês, até para isso você tem que estudar, né? Aí você não pode só ser exemplar das pessoas que não estudaram e conseguiram sorrir na vida, não, né? Porque isso é uma minoria, é o mínimo, certo? Então, por isso que é importante a questão do estudo, né? Porque o mercado de trabalho ele é muito exigente. Então vamos aqui, porque senão não dá tempo. O que a gente vai ver mais também é a questão da influência da estrutura política dentro das indústrias emergentes, dos países emergentes, né? No caso do Brasil, o Brasil é considerado um país emergente, não é considerado um país desenvolvido, não é considerado rico, mas ele está nessa fase de crescimento, assim como muitos países, né? África do Sul, por exemplo, né? Argentina, muitos países aqui da América do Sul também estão nessa fase, o México, né? Nessa fase de emergente, ou seja, está na fase de país pobre para país rico, né? Está nessa transição, e o Brasil também se encontra nessa classificação. O Brasil só não é considerado um país rico por conta das questões sociais, né? Boa parte dos países que tem renda alta, como o Brasil chega em torno de nona maior economia do mundo, né? É um dos países mais ricos do mundo. Mas o que faz ele não ser desenvolvido, não ser rico, realmente é a questão social, porque não tem investimento
suficiente para a área social, para que todos tenham um salário bom, para que todos vivam uma vida digna, né? Isso aí que faz com que um país seja rico. Não é só a questão da renda em si, mas é a qualidade de vida da população, não é? Não adianta eu viver num país rico e eu viver com um salário muito baixo, né? Eu não posso, o salário não dá nem para me comprar a minha alimentação. Aí eu estou vivendo num país rico entre aspas, mas ao mesmo tempo pobre, né? Por isso que ele tem essa classificação de país emergente, né? E não um país ainda desenvolvido, um país rico, né? Por conta dessa má distribuição de renda, por conta da corrupção que no Brasil a gente convive muito, né? Com essa, já conviveu, ninguém sabe daqui para frente como é que vai ser, a gente espera que agora dê certo, né? A política brasileira, certo? E que esse dinheiro possa realmente ser investido nas áreas primordiais, né? Que é a saúde, a educação, da infraestrutura da cidade, saneamento básico, meio ambiente. Todas essas questões têm que ser trabalhadas para que o país possa se tornar um país rico e desenvolvido. E ciência e educação, né? Sem educação, sem ciência, não tem como o país evoluir, né? Tem que ter. Então vamos lá, continuando, acho que a gente já falou bastante aqui. A outra é com relação ao antagonismo ideológico, né, do século XX ainda, que fala sobre a questão da exploração dos trabalhadores, né, e isso ainda hoje predomina, né, em boa parte dos países, né, a questão da exploração. Karl Marx aborda muito essa questão dentro da sociologia, né, não é aqui para vocês, mas dentro da sociologia também, né, do estudo de humanas, na sociologia ele aborda muito essa questão das classes do trabalhador, né, que é menos favorecida, certo? Enquanto lá o empresário, o patrão ganha super bem, o empresário, o máximo que ele ganha é o salário mínimo, ou às vezes nem o salário mínimo, né? Dentro desse processo de globalização, uma crítica que ele faz à questão da classe trabalhadora, né? E é pouco assistida ainda.